Olá, pessoal! Desde já venho agradecer a todos vocês que vieram aqui para me ouvir hoje. O motivo de eu falar com vocês hoje é para apresentar esse e-book que eu tô lançando daqui a pouquinho aí para vocês, tá bom? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como surgiu a ideia de organizar esse e-book. Para começar a falar do título dele, o que fazer com seu filho mandão? Reflexões e dicas sobre isso, né? Filho mandão, na verdade, aqui é como uma metáfora, né, das dificuldades que a gente encontra com a educação dos filhos atualmente, tá? Então, filho mandão é uma metáfora. Nós não vamos falar só de filho mandão aqui no conteúdo desse livro, tá bom? Como surgiu a ideia? Observando as dores de uma geração de pais, né? Essas dores a gente observa através do nosso dia a dia mesmo, através da nossa experiência enquanto pais, enquanto tios de outras crianças, né? E principalmente no meu caso, no meu dia a dia dentro de escola, lidando com as crianças diretamente, as crianças de hoje, né? E com as famílias dessas crianças e as dificuldades que a gente juntos, tanto os pais quanto os educadores, professores, que a gente encontra em mostrar o melhor caminho para essa criança, em observar que ela está absorvendo tudo que a gente está passando para elas. Então, nessa observação e nessa necessidade de querer ajudar os pais em relação a isso, porque eu, quando fui mãe, muito jovem, já disse para vocês isso em outro vídeo, eu não tive acesso a nenhuma dessas orientações. E vocês vão ver que são coisas simples, coisas até óbvias, né? Mas que a gente precisa parar para pensar sobre aquilo e transformar isso em ação, em atitude, certo? E aí a gente para pensar, quais são essas dores então? A primeira coisa que a gente pensa, que vem à cabeça, é que as crianças de hoje em dia são muito diferentes, né? Parece que elas já nascem evoluídas. Lá no hospital já parece que já abre o olho, já esperta e já tem outra reação perante as coisas da vida. Na verdade, será que é isso? Será que elas já nascem mais evoluídas do que as crianças de antigamente? Ou será que hoje em dia as crianças recebem estímulos variados desde que nascem? Ou melhor, desde que está dentro da barriga da mãe, né? Parece que a criança já nasce com o celularzinho na mão, né? Ela já tem esse estímulo desde muito novinha. Ela já nasce lá no hospital, na sala de parto, já tem uma selfie, né? Do nascimento da criança. Então, isso parece que a criança não sente, não percebe, ela não entende, é um bebê, mas tudo a criança sente, tudo é estímulo do meio. Né? O meio influencia a gente já sabe, desde a barriga da mamãe, né? Então, por conta desse excesso até de estímulos, a criança é diferente. Antigamente a criança não tinha nada disso, né? Mas e tem a evolução da espécie também. Claro, a espécie evolui, mas por que uma espécie na natureza ela evolui? Por conta da ação do meio, a mudança de clima, temperatura, no meio ambiente em si. É o que acontece com as crianças de hoje, né? Ela tem uma série de estímulos do meio em que ela está sendo inserida. E isso faz com que seja uma outra criança, né? E muitas vezes a gente que viveu em outra época, aí vem o choque de gerações. Mesmo quem é pai e mãe jovem, as mudanças tecnológicas aconteceram de uma forma muito rápida na vida da gente, né? É só observar uma única tecnologia que a gente tem, que é o celular, né? Eu me lembro que não muito tempo atrás,
Surgiu o primeiro aparelho celular, que era aquele grande tijolão, e ele servia para quê? Simplesmente para fazer ligação, né? E aí, logo depois, minha filha na adolescência quis um celular porque as amigas tinham, e ela não usava para ligação, o uso era para ouvir música. Na época ainda não tinha essa febre de redes sociais, né? Mas logo em seguida foi essa revolução e hoje a gente vive refém desse aparelhinho. A gente usa ele para tudo, é um computador dentro dele, a gente usa para trabalho, para distração. Pouco a gente tem o hábito de ver TV agora, porque nele tem tudo que é de nosso interesse e nós vivemos reféns dele. O uso menor dele é para ligação telefônica, na verdade, né? Então, é só para vocês fazerem uma analogia e perceber como a coisa mudou muito rápido. E a gente não foi preparado para essa mudança tão rápida. Já as crianças, elas já nascem nesse novo meio. Então, isso é algo que a gente tem que considerar e tentar mudar nossos hábitos para saber lidar melhor com essa criança que está aí. Outra questão para a gente refletir, ou seja, outra dor que eu identifiquei para querer organizar esse livro, é a escassez de tempo dessa nossa geração, né? Hoje, os pais, tanto pais quanto mães, avós, todo mundo sai para trabalhar, todo mundo tem sua vida, todo mundo precisa trabalhar, né? E aí o tempo dedicado a essa criança é um tempo reduzido. E a gente não sabe o que fazer com esse tempo. Às vezes a gente está até cansado, estressado, tem outros afazeres e a criança vai ficando ali de lado. Isso tem uma consequência no desenvolvimento dela, de personalidade, emocional, e tudo isso influencia na vida adulta dela depois. Então é um outro fator que a gente tem que parar para pensar e que eu identifiquei como uma dor. O tempo... muitas vezes a gente não precisa de muito tempo com o filho, a gente precisa saber usar esse tempo de uma melhor maneira. Então eu trago isso no livro também, essa questão para a gente pensar, porque tudo isso vai resultar numa juventude que a gente observa hoje, uma juventude melancólica, uma juventude ansiosa, impaciente, e às vezes até agressiva, né? Ela vê tanta coisa no aparelhinho celular dela, que tá tão longe da realidade dela muitas vezes, e isso traz aquela angústia, aquela insatisfação, e ela não sabe lidar com aquele sentimento, né? Então aí a importância da gente prestar atenção e fortalecer emocionalmente desde criança, para quando chegar nessa etapa que já é difícil de adolescência, esse jovem saber lidar melhor com tudo isso que ele vai ter pela frente. Então, eu citei aqui para vocês apenas algumas das dores que a gente pode identificar na educação das crianças de hoje em dia, né? Mas então, depois das dores, qual a saída para isso? Qual a solução? Quando a gente tem uma dor física, a gente precisa ou de um remédio para curá-la, ou pelo menos de um tratamento, né? Que a médio e longo prazo vai controlar essa dor para que ela não prejudique minha vida, não é mesmo? Então, aqui eu não posso prometer para vocês que nesse e-book tem a cura dessas dores todas. Não, muita pretensão, né? Eu apenas trago algumas dicas que a gente pode considerar que é o tratamento, são as doses homeopáticas desse tratamento que a médio e longo prazo pode surtir um efeito positivo, certo? É essa a minha promessa, ok? Qual que seria a cura para essas dores? A saúde emocional das crianças, consequentemente das famílias, né? E qual que seria o remédio, então? Que é isso que eu vou oferecer para vocês aqui através dessas dicas, dessas sugestões. Então, o remédio é a gente desenvolver, fortalecer, estimular a inteligência emocional
das crianças, ok? Dessa forma, as crianças vão ser capazes de, primeiramente, conhecer as emoções que ela pode ter. Depois, elas vão ser capazes de reconhecer essas emoções na vida dela e nas suas atitudes. Gradativamente, então, ela vai aprendendo a lidar com essas emoções para depois dominá-las na sua vida, né? E aí alcançar o tão sonhado equilíbrio emocional que todos nós buscamos. Isso não quer dizer que a pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela não sente, ela não se frustra, ela não sofre. Não, não é isso. Ela apenas sabe controlar os seus impulsos, as suas reações diante dessas emoções, né, para que isso não prejudique sua vida. Então é isso que a gente tem que buscar trabalhar nas crianças, certo? Aí vocês podem me dizer assim, mas isso que tem aqui eu já sabia, eu já sei que isso aí não vira nada, não. Então a palavra aqui é a constância, né? Uma mudança de hábito, ela precisa de tempo, de disciplina, de vontade, de persistência e paciência, não é mesmo? Vamos exemplificar aqui com uma pessoa, um fumante que precisa parar de fumar, né? Ela tá cansada de saber o que tem que fazer, conscientemente ela sabe, né? Mas ela precisa levar esse conhecimento a ser uma atitude na vida dela, né? E para isso ela vai precisar de força, de vontade, disciplina, paciência, determinação, tudo isso, né? Então é uma questão de mudança de hábitos. Não adianta a gente saber, achar que aquilo ali eu já sabia, é fácil, se a gente não tiver paciência, persistência, né, nas ações em relação àquilo. Aí não vai adiantar nada mesmo. Então agora chega de papo, de enrolação, e vamos falar do que tem dentro desse livro, então, né? Aqui do ladinho eu tô colocando o sumário para vocês acompanharem. Então, primeiramente, ele traz uma introdução com reflexões iniciais sobre a motivação para escrever esse livro, o porquê é preciso a gente pensar sobre esse tema, tá? Essa é a reflexão inicial que eu trago na introdução. Depois, para início de conversa aqui, eu trago perguntas que nos fazem refletir sobre situações que a gente vivencia com os filhos no dia a dia, tá bom? Então, de início é só para a gente se identificar ou não com aquelas situações, tá? Depois, no É Preciso Saber, eu trago algumas informações sobre a inteligência emocional, que eu já até falei um pouquinho aqui para vocês. E no item 4, finalmente eu trago 5 fatores que eu considero como essenciais para desenvolver a saúde emocional nos filhos da gente, nos filhos de vocês, nas crianças de hoje em dia, tá? E esses 5 fatores são a comunicação, uma comunicação efetiva entre pais e filhos, né? A empatia, a questão do limite do autocontrole, resiliência e autoconfiança. Então, em cada item desse, eu vou colocar o que significa, para a gente entender o termo em si, e trago exemplos, estratégias de ações, como a gente pode agir para desenvolver isso nos nossos filhos, tá? E finalmente eu trago uma coletânea de atividades práticas, algumas sugestões de atividades, principalmente agora, né, em quarentena, todo mundo em casa. Então são sugestões de atividades que vão estimular o desenvolvimento desses fatores que eu citei agora há pouco, tá? E aí eu finalizo apenas com as reflexões finais, coloco minhas referências de estudo, de pesquisa e explico um pouquinho quem sou eu. Então, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você,
ou se fizer para alguém que você conheça, convido a todos a conhecer esse material que vai estar sendo lançado daqui a pouquinho, vai estar disponível para vocês. E como ter acesso? É só ir lá no link que tá lá na bio desse meu perfil, Dani Tavares Pedagoga. Clica no link. Vocês vão procurar o botãozinho que está escrito lançamento do e-book. Clica nele. Vai abrir um site com mais informações sobre o e-book, certo? E aí, nesse site vão ter vários botõezinhos para que vocês acessem e adquiram um exemplar. Lembrando que não se trata de uma obra literária, como eu já disse agora há pouco, né? É mais um manual de práticas e dicas, sugestões de atitudes e ações em relação a esse tema que a gente falou, tá? Quem estiver vendo esse vídeo depois, para adquirir, o passo a passo é o mesmo. Vai no link da bio, clica e tem o link de acesso. Para quem estiver vendo pelo YouTube, então é só acessar pelo link que tem embaixo na descrição do vídeo, ok? Sou muito grata pela atenção toda de vocês até agora, tá? Pela companhia. Espero poder contribuir com esse material e outros que eu já estou elaborando aí para vocês, tá? Para a gente conseguir juntos construir um mundo melhor com pessoas mais felizes e realizadas. É essa a minha intenção, ok? Um grande abraço a todos e até mais!